vocês agora alguns exercícios, né, de matemática, 15 exercícios corrigindo, né, questão por questão para mostrar para vocês como que nós resolvemos, tá bem? Então, materialzinho em mãos, nós teremos a nossa primeira questão, certo? Que diz o seguinte: Patrícia fez uma lasanha grande e reservou 1/3 para a hora de jantar. Ela reservou 1/3. Ó. Então, questão número 1. A Patrícia reservou 1/3. Ó, uma parte de 3 ela reservou, certo? E aí continua assim, para a hora de jantar. Do restante, o que é o restante? 2 partes de 3. Do restante, 2 partes de 3, ela separou 1/4 para ela e para seu marido. E o restante dividiu entre os 3 filhos. Então, o que ela fez? Né? Ela separou 1/4 para ela e o marido. E o restante dividiu entre os 3 filhos. 1/4 ela separou. O que ela fez? Se ela separou 1/4, né, nós vamos ter que descobrir o quê? Mesma coisa aqui de cima. Ó. 1/4. Sobraram 3/4. Que ela usou com os filhos. Então, nós queremos saber, ó, quanto é 2/3, que foi o restante, quanto é 2/3 de 3/4. Quanto é 2/3 de 3/4. 6/12, que é a mesma coisa que 1/2, tá? Simplificação de fração. Então, sobrou 1/2 que ela dividiu entre os 3 filhos. 1/2 dividido por 3. E como que a gente faz 1/2 dividido por 3? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então, 1/6 foi o que os filhos comeram. Tá bem? Questão número 1. Então, essa é a resolução. Segunda questão. Questão número 2. Temos lá. Obedecendo a ordem de formação da sequência 1, 5, 8, 12, 15, x. 22, 26, 29, 33, y, e daí segue 40. Olha o que a gente tem. Do 1 para o 5, aumentou 4. Depois aumentou 3. Depois aumentou 4. Depois aumentou 3. 4, 3, 4, 3. Vai aumentar 4. Então, o nosso x vai ser 15 mais 4, 19. E agora a gente tem que achar o nosso y. 19. Aumentou 4, então vai aumentar 3. Aumenta 4. Aumenta 3. Aumenta 4. Aumenta 3. 33 mais 3. O nosso y é 36. Então, uma sequência numérica que a gente tinha que identificar o padrão.
Questão número 3. Diz o seguinte. Uma escola fez uma pesquisa entre seus alunos do ensino fundamental 2 sobre suas áreas de conhecimentos e matérias favoritas. Foram entrevistados 200 alunos. 200 alunos. Destes, 35% preferem a área das exatas. Então, 35% de 200 preferem a aula das exatas. Quanto é 35% de 200? 0 com 0, 0 com 0. 35 vezes 2. Então, 70 alunos gostam da área das exatas. Sendo que 20% preferem matemática. A quantidade de alunos que preferem matemática nessa escola é... Então, agora é 20% dos 70. Essa é a parte 1, parte 2. Quanto é 20% de 70? 0 com 0, 0 com 0. 2 vezes 7. 14 alunos preferem matemática. Certo? Questão número 3. Questão número 4. Diz o seguinte. Camila irá realizar um trabalho com seus alunos. Ela solicitou que 4/16 trouxessem cartolina rosa. 4/16avos, cartolina rosa. 7/14avos trouxessem cartolina azul. E o restante trouxesse cartolina verde. E o restante? Então, aqui a gente não sabe quantos. Cartolina verde. Sabendo que a classe possui 32 alunos, quantos deles trouxeram cartolina verde? São 32 alunos. Então, 4/16 trouxeram cartolina rosa. Olha o que é 4/16. Simplificando essa fração, que é o quê? Dividindo por si, em cima e embaixo pelo mesmo valor, por exemplo, por 2, por 3, por 4. Dividindo pelo mesmo valor, ó, nós teremos 1/4. Nós iremos reduzir isso em 1/4. 1/4 de 32 trouxe cartolina rosa. 1/4 de 32. 32 dividido por 4. 8 alunos trouxeram cartolina rosa. Ó, rosa foram 8 alunos. E aqui a mesma coisa, ó, 7/14. 7 dividido por 7 é 1. 14 dividido por 7 é 2. Então, 1/2 de 32 alunos trouxe cartolina azul. 32 dividido por 2, 16 alunos trouxeram cartolina azul. 8 trouxeram rosa, 16 trouxeram azul. Nós temos aqui 24 alunos. Se há um total de 32 na turma, 32 menos 24, só nos restam 8 alunos com a cartolina verde. Tá bem? Então, essa é a nossa questão número 4. Questão número 5. Temos a seguinte situação agora na número 5. Bruno é professor e trabalha em 2 escolas. Seu salário líquido na escola A é 2.300. Então, na escola A é 2.300. E o valor líquido na B é 4.100. 4.100. Ele quer fazer uma viagem no final do ano e reserva mensalmente 15% do que recebe na A, 15% aqui na A, e
22% da B, do que recebe a B. Qual será o valor que Bruno terá em sua poupança após 6 meses? Ó, após 6 meses. Após 6 meses. Muito importante essa informação, que a gente não pode esquecer. Primeira coisa, ó. Então, nós temos que descobrir, ó, quanto é 15% de 2.300. 0 com 0, 0 com 0. Aí nós vamos ter 15 vezes 23, que vai nos dar 345. Então, ele reserva R$345 na escola A, todo mês. Aí agora na escola B, ó. Quanto é 22% de 4.100? 0 com 0, 0 com 0. Ó. 22 vezes 41 vai nos dar um total de 902. Então, ele reserva 345 na escola A e 902 na escola B, que vai dar um total de 1.247. Ou seja, todo mês ele junta 1.247 para fazer essa viagem. Porém, a questão quer saber daqui 6 meses. Então, 1.247 vezes 6. Que vai nos dar um total de 7.482. 7.482. Questão número 5. Resolução. Próxima questão, número 6 agora. Temos o seguinte. A diferença entre a soma e o produto das raízes da equação do segundo grau. X ao quadrado mais 12x menos 13. É igual a 0. A diferença entre a soma e o produto. Então, o que nós vamos ter que fazer? A soma menos o produto. A diferença entre a soma e o produto. A diferença. Então, a soma e o produto menos o outro. Como que a gente descobre? Ó, primeira coisa, nós temos que identificar. O A nessa equação é 1. Ó, o númerozinho que está aqui no x ao quadrado. Ó, é 1. O B é 12 positivo, ó, que acompanha o x. E o C é menos 13. Para a gente descobrir a soma das raízes, a soma das raízes é menos B dividido por A. O 12 é positivo, então aqui ele fica negativo. Ó. Menos 12 dividido pelo A, que é 1. Então, a soma das raízes é menos 12. A soma das raízes é menos 12. Agora, o produto. O produto das raízes é C sobre A. Menos 13 dividido por 1. O produto das raízes é menos 13. Mas o que a gente vai ter que fazer? A soma menos o produto. Só lembrando, o que é isso aqui, pessoal? O que é a soma, o que é o produto? Quem quisesse fazer por Bhaskara, isso aqui, encontraria lá o x1 e o x2. Faria a soma dos dois e daria menos 12. Para a Bhaskara, encontraria o x1 e o x2. Multiplicaria os dois e daria menos 13. Tá? Essa é a ideia da soma e produto, mas por aqui a gente não precisa usar Bhaskara. Agora, ele quer a soma menos o produto. Então, quanto é que é a soma? Menos 12 menos 13. Ó, muito cuidado agora. Ó. Menos 12 menos 13. Menos 12 menos 13. Olha ali o que nós temos uma regrinha de sinal. Ó. Menos 12, menos com menos fica mais. Menos 12 mais 13.
Eu estou devendo R$ 12, mas eu paguei 13. Então, eu continuo com R$ 1 no bolso ainda. Então, eu fico com um positivo. Ó. Certo? Então, a diferença entre a soma e o produto, ó, menos 12 menos 13, nós temos um positivo. Questão número 6. Questão número 7 agora. Determinado município tem 35.200 logradouros residenciais. Tem 35.200 logradouros residenciais unifamiliares. Sabendo que 20% tem ligação à rede de tratamento, ó, 20% tem ligação à rede de tratamento de esgoto, podemos concluir do número de logradores que não possui a ligação. 20% tem. Se 20% tem, significa que 80% não tem. Olha a nossa identificação. 20% tem. 20% das casas tem, das residências tem. 20%. O total é 100. 20% tem. 80% não vai ter. Então, o que a gente quer descobrir? Quanto é 80% de 35.200? 0 com 0, 0 com 0. Nós vamos ficar com 80 vezes 352. E nós teremos um total de 28.160. Questão número 7. Questão número 8. José precisa caminhar 17 quarteirões para se deslocar do Hospital Municipal até a Secretaria de Saúde. Se a cidade tem todos os quarteirões do mesmo tamanho, na forma de um quadrado, medindo 140 metros de lado, então, nessa caminhada, José percorre. E aí, nós temos a seguinte situação. Ó, nós temos 17 quarteirões. Lá, 17 quadrados, ó, no formato de um quadrado. Todos eles, ó, têm 140 metros, ó, 140 metros de lado. Ó. Então, aqui ele tem um quarteirão, 2 quarteirões, 3, 4, até o 17º. Até o 17º quarteirão. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que fazer 140 vezes 17. E aí, nós teremos 2.380 metros. 2.380 metros. Porém, as nossas alternativas, todas elas, estão em quilômetros. Né? Então, a gente não vai poder trabalhar com metros. E veja bem, 1 quilômetro é 1.000 metros. 2 quilômetros é 2.000 metros. Da mesma forma que, ó, 1,5 km, ó, 1,5 quilômetros é 1.500 metros. Então, 2.380 metros, ó, é 2,38 quilômetros. 1 quilômetro, 1.000 metros. 2 quilômetros, 2.000 metros. 2.380 metros, ó, 2,38 quilômetros, que seria, né, igual a 2.380 metros. Ó. Resolução da questão número 8.
Questão número 9. Um fiscal sanitário encontrou em cada supermercado visitado, respectivamente, 7, 10, 20, 23, 2 e 4 latas de leite em pó vencidas. A média aritmética simples de leite vencidas dessa descrição é... O que é a média? É a soma dos valores dividido pela quantidade. Quantidade do quê? Nós somamos um valor, 2, 3, 4, 5, 6. Nós somamos 6 números. Então, nós vamos fazer 7 mais 10, mais 20, mais 23, mais 2, mais 4, que vai ser 66, dividido por... Quantos algarismos a gente somou? 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente somou 6 algarismos. É a soma dividido pela quantidade de valores que a gente somou. 66 dividido por 6, a média é 11 produtos. Questão número 9, média aritmética simples. Questão número 10. O volume de uma caixa de água no formato de um paralelepípedo reto. Então, nós temos aqui um paralelepípedo reto. Nosso paralelepípedo. Como que a gente calcula o volume disso aqui? É a altura vezes largura vezes o comprimento. E aí diz assim, o volume é de 144 metros cúbicos. Bom, então o volume, a questão está dizendo, que é de 144 metros cúbicos. Se a sua área da base é de 24 metros quadrados, então a sua altura. Ele quer saber a altura. Ele quer saber isso aqui. Então, essa outra multiplicação aqui vai dar 24, ó. Então, nós temos aqui, ó, esse valor aqui é 24. E aí a gente pode também, de certa forma, trabalhar com as alternativas. Qual das alternativas aqui, ó, multiplicadas por 24, fecha o nosso 144? É uma possibilidade. Ou ainda, no lugar do volume, a gente coloca o 144. Ó. 144 é igual a altura vezes 24. Aqui está acontecendo uma multiplicação. Então, nós passamos uma divisão para isolar a nossa altura. 144 dividido por 24 é igual à altura. A nossa altura será 6 metros. E aí a gente pode fazer a prova real se nós fizermos certo. Ó. 24 vezes 6, fecha os 144. Ó. 6 vezes 24, fecha os nossos 144. Então, questão número 10. Questão número 11. Um buquê contendo 20 rosas é formado por rosas brancas e rosas vermelhas. Então, nós temos as rosas brancas e as rosas vermelhas. E aí diz assim, se o número de rosas brancas é 4 vezes o número de rosas vermelhas, então ó, é 4 vezes as rosas vermelhas. Ó. 4 vezes, 4x, né? As rosas vermelhas que são apenas x. Né? É o quádruplo. Se o número de rosas brancas é 4 vezes o número de rosas vermelhas, quantas rosas brancas possui o buquê? Ó, rosas brancas. Então, é aqui que a gente vai ter que descobrir. Então,
4x mais x é igual a 20 rosas, né? Ao total dessa quantidade no buquê. 5x é igual a 20. Para isolar o x, o que a gente faz? Passa aquele número 5 dividindo. 20 dividido por 5. O nosso x é 4. Aqui, na verdade, a gente encontrou a variável, né? O x é 4. Ó. Então, olha o que tem nas rodas vermelhas aqui? Um x. Então, aqui as rodas vermelhas são 4. E nas brancas é 4x. Então, é 4 vezes 4. Nas rosas brancas, então, nós teremos 16 rosas brancas no nosso buquê. Tá bem? Questão número 11.
Questão número 12. E a questão número 12 é uma questão de diagrama, ou teoria dos conjuntos. Diagramas de Venn ou teoria dos conjuntos, né? Considere que os candidatos A, B e C estão concorrendo para presidente, governador e deputado federal. Realizou-se uma pesquisa com 100 pessoas. Detectou-se que 20 votarão em A, 20 votarão em B e 10 votarão em C. Temos ainda que 10 votarão em A e B, 7 em B e C e 8 em A e C. Sabendo que 69 pessoas não votarão em nenhum desses candidatos, quantos votaram nos 3? Então, primeiro, nós vamos ter que montar esses diagramas. Ó, aqui nós temos o candidato A, o universo do candidato A. Aqui nós temos o universo do candidato B. E nós temos o universo do candidato C. Por que eu fiz os diagramas assim, ó? Porque nós temos o A, que vota no A, e no C, ó. Ó, B e C. E aqui A e B. E aqui nos 3. Ele quer saber esse meio aqui, ó. Esse X aqui é onde a gente vai ter que descobrir. E aí nós temos 20 votos aqui, 20 aqui e 10 aqui. O que mais que nós temos? Nós temos A e B, A e C são 8, ó. Entre A e C são 8. E entre B e C são 7. E A e B nós temos 10. Ó, isso aqui. Então, essa ficou a nossa distribuição. E nós temos que descobrir esse meio aqui. Para que a gente conseguisse efetivamente fazer uma finalização de cálculo, a gente teria que ter esse valor aqui. Porque daí nós conseguiríamos fazer os devidos descontos nesse universo para que a gente conseguisse descobrir o valor. Mas ainda tem mais uma informação muito importante, que aqui fora, ó, nós ainda temos fora desse universo 69 pessoas que não votam em nenhum desses candidatos. O nosso universo total, ó, o nosso universo total aqui na nossa questão é de 100 pessoas. É de 100 pessoas. E aí, como é que a gente vai fazer? Nós temos que fazer os descontos. Ó, esses 10, eles votam tanto no A quanto no B. Então, a gente tem que descontar 10 desses dois lados. Esse 7, ó, ele vota tanto no B quanto no C. Então, nós temos que descontar 7 aqui do B. Aqui, mesma coisa o 8, ó, do 10 também. E o X a gente vai ter que descobrir. Então, nós temos, ó, 20 menos 10, mais 20 menos 10. Vou fazer aqui embaixo, porque senão não vai dar espaço. Nós temos 20 menos 10, mais 20 menos 10 também, mais 10 menos 7, mais 10 menos 8, mais X, mais os 69 que estão aqui, vão totalizar as 100 pessoas. 20 menos 10 mais 20 menos 10 mais 10 menos 7 mais 10 menos 8 mais X mais 69. Nós vamos ficar com 25 mais X mais 69 é igual a 100. E aí nós ficamos com uma equação do primeiro grau. Nós vamos ter que isolar o X e esses dois valores a gente vai ter que passar a igualdade com o sinal, a operação contrária. Eles estão positivos aqui, eles irão passar para lá, negativos. Isolamos o X, ó. X é igual a 100 menos 25 menos 69. 100 menos 25, 75. 75 menos 69,
6. Então, nossa quantidade de pessoas que votaram nos 3 candidatos, 6 pessoas. Né? Então, essa aqui é a nossa questão de número 12. Questão número 13. Diz o seguinte, considere os recipientes A e o recipiente B. Eu vou desenhar ele aqui para nós, tá? Questão número 13. O recipiente A, ele está mais em pé, né? Esse é o nosso A. E o nosso recipiente B, ele está mais deitado. E aí nós temos as seguintes medidas. 60, 50 e 40. Ó. 60, 50 e 40. E lá nós temos 80, 40 e 20. Tudo em centímetros. O recipiente A contém um volume de gasolina correspondente a 40% da sua capacidade. Já o recipiente B está vazio. Ao se derramar todo o conteúdo do recipiente A no recipiente B, a gasolina atingirá nesse recipiente B a altura D. E aqui nós temos vários cálculos. Primeira coisa, a gente vai ter que descobrir o volume do recipiente A e o volume do recipiente B. Então, como que é o volume? Essa figura é um paralelepípedo, né? Um prisma retangular. É largura, altura vezes largura vezes comprimento. E nós descobriremos que o volume total é de 120 mil centímetros cúbicos. O recipiente A. Agora nós temos o recipiente B. Altura vezes largura vezes comprimento. O volume do B é de 64 mil centímetros cúbicos. Tá? Essa aqui é a nossa primeira situação. Porém, ele disse que o recipiente A está 40% com água. Então, nós temos que descobrir 40% de 120 mil. Então, quanto é 40% de 120 mil? 0 com 0, 0 com 0. Nós ficamos com 40 vezes 1.200. E aí nós teremos que 40 vezes 1.200 é 48 mil centímetros cúbicos. Então, ele está com 48 mil centímetros cúbicos ocupados. Primeira situação agora. Olha o que a questão está dizendo para nós. Ao se derramar todo o conteúdo do recipiente A no recipiente B, a gasolina atingirá no recipiente B a altura D. Então, a gente vai ter que descobrir que altura, né, que vai ser. Mas, primeiro, a gente tem que descobrir qual que é a porcentagem que vai ocupar desses 64 mil. Então, nós teremos o seguinte cálculo para fazer nesse momento. 64 mil é 100% da ocupação do recipiente B. 48 mil corresponde a X%. Regra de 3. Que sempre multiplicação em X. Ó. 64 mil vezes X é igual a 48 mil vezes 100. Nós descobriremos que vai ocupar 75% do recipiente B. Vai ocupar 75% do recipiente B.
Porém, ainda não terminou. Vai ocupar 75% do recipiente B. Aí agora, o que a gente vai ter que descobrir? Quanto que é 75% da altura, ó? Que a altura é 20. E aí nós vamos ter que descobrir quanto que corresponde a esse 75%. Aí nós teremos a última etapa, né? Que 20%, 20 centímetros, é 100% da altura. Quanto vai ser? Quantos centímetros vai ser correspondente a 75%? Mesma coisa, multiplicação em x. E aí nós teremos 20 vezes 75 é igual a x vezes 100. Nosso x vai ser igual a 15 centímetros. 75% da altura do recipiente B. 20 centímetros é 100%. Quanto que é 75? 75, ou quanto é 75% de 20, né? Nós poderíamos fazer assim, ó, quanto é 75% de 20. Nós chegaríamos nos mesmos 15. Nós faríamos 75 vezes 20, dividido por 100. Nós chegaríamos nos mesmos 15 centímetros. Então, essa é a questão número 13. Questão número 14. Qual é a área de um terreno retangular, ó, um retângulo, de 9 metros de largura por 12 de comprimento? A área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, ou lado maior vezes lado menor. Então, a área é 12 metros vezes 9 metros. A área será de 9 vezes 12, 108 metros quadrados. Ó, a área, nós temos a unidade elevada ao quadrado. Ó, metro quadrado, nós estamos falando de área. Metro cúbico, nós estamos falando de volume. Tá bem? Então, metro quadrado. Questão número 14. E agora, a questão número 15. E a questão número 15 diz o seguinte. Após um desconto de 40%, o valor de um produto passou a ser R$ 900. Então, vejam bem. Esse produto custava um valor. E depois de receber 40% de desconto, ele passou a custar R$ 900. Então, ele recebeu 40% de desconto. Vamos lá. O valor total do produto, o valor normal, o valor oficial do produto, corresponde a 100%, o valor original. Né? O valor original corresponde a 100%. Se eu recebi um desconto de 40%, significa que eu paguei 60% do valor. Ó. 100% menos 40%, eu paguei 60% do valor do produto. E o que ele está me dizendo? Que foram R$ 900 que eu paguei. Então, eu paguei R$ 900 por 60% do produto. E eu quero saber qual é o valor original, ó, qual era o valor sem esse desconto, o valor de 100%. Era esse aqui o nosso cálculo. Era essa aqui a nossa questão. Então, nós temos 900 vezes 100, sempre em x quando envolve percentual, é igual a x vezes 60. Olha a igualdade aqui, ó. Então, nós temos 900 com mais 2 zeros, dividido por 60 é igual a x. 0 com 0, nós ficamos com 9.000
dividido por 6. Nós ficamos com 9.000 dividido por 6. O que a gente pode fazer agora? Pegar as alternativas. Uma das alternativas multiplicadas pelo número de baixo tem que fechar 9.000. Ou 9.000 dividido por 6 também. Então, nós teremos que o nosso produto, 9.000 dividido por 6, ó. 1 vezes 6, 6. Sobra 3. 30. 5 vezes 6, 30. Sobram 2 zeros ainda, ó. 1, 2. O valor original do nosso produto era de R$ 1.500. Então, essa é a resolução da nossa questão. O que vocês poderiam fazer também? A gente recebeu um desconto de 40%. Então, a gente poderia pegar alguma das alternativas e ver. Né? Ó, 1.500 vezes 60%. 1.500, ó. Pegar uma das alternativas e ver. 1.500 vezes 60%. Ó. Quanto é 60% de 1.500? Ó, 0 com 0, 0 com 0. 15 vezes 60, ó, R$ 900. Então, a 60% do valor fecha os R$ 900 da nossa questão. Então, a gente poderia também trabalhar da forma inversa. Então, resolução da questão número 15.